Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais um vídeo, tá bom? Eu quero chamar sua atenção para Romanos 2. Nós iniciamos já uma nova sessão. Nós estamos falando agora do orgulho que os judeus têm ou tinham da lei de Deus, tá? E estamos estudando aqui as expressões que refletem esse orgulho. Nós trabalhamos a primeira expressão, onde Paulo diz, né? Mas tu que tens por sobrenome judeu, explicamos isso. Agora nós vamos para a nossa segunda expressão, que é a expressão repousas na lei. E olha só, eu vou ler o versículo 17 porque essa expressão está no versículo 17. O texto diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, que foi a primeira expressão que nós estudamos, e repousas na lei, essa é a expressão que nós vamos estudar agora. O que significa repousar na lei, queridos? Isso significa que os judeus confiavam na lei no sentido de que confiava no fato de que a lei lhe fora dada a ele, né, e à sua nação, ao seu povo. É isso que significa. Ele confiava na pura e simples posse da lei e dizia a si mesmo: Deus deu a lei somente a nós porque somos o seu povo especial, somos os seus filhos, somos os seus favoritos. Eles tinham um conceito muito equivocado, né? Porque Deus lhes deu a lei, eles achavam que isso tornava eles, ou que isso garantiria a eles a salvação pelo fato de que Deus confiou a eles a lei. A palavra repousar, querido, no grego, ela tem dois significados. Primeiro, fazer repousar sobre algo ou descansar sobre algo. É a mesma coisa praticamente, né? A ideia é, nós descansamos na lei e eles faziam isso em todos os sentidos. Eles descansavam na mera posse do conhecimento da lei, descansavam no ritual, no cerimonial e em todo o sistema mosaico. Se você já leu a Bíblia ou se você já estudou um pouco de história a respeito dos judeus, vocês vão encontrar exatamente isso. Era um povo muito ritualista, com muitas cerimônias, e eles achavam que cumprir esses rituais, executar essas cerimônias, né? Isso dava a eles salvação, isso era o que Deus esperava deles. Como eu estou pregando em Romanos 7, e Paulo está ali descrevendo a sua experiência, é muito curioso você observar a maneira como o apóstolo coloca isso. Paulo era um fariseu. Os judeus tinham alguns partidos religiosos, né? E os fariseus eram o mais severo de todos eles. Paulo era um fariseu que aprendeu aos pés de um mestre muito famoso chamado Gamaliel. Ele era um mestre da lei, um conhecedor, um professor da lei, mas ele não conhecia a lei até o dia em que Deus iluminou o entendimento dele e ele pôde compreender de fato o que era a lei e o que a lei ensinava. Usando uma terminologia um pouco teológica aqui, Paulo, ele vivia pela letra da lei, mas ele não conhecia o espírito da lei. Quando Deus deu a ele o entendimento, que ele percebeu o espírito da lei, então ele se deu conta de que ele estava vivendo um engano. Esse repousar dos judeus na lei era um equívoco muito grande. A outra expressão aqui é te glorias em Deus. Olha só, se nós levarmos em conta aqui, querido, o contexto histórico, né, em que os judeus estavam inseridos, marcado pelas pluralidades de deuses adorados pelas nações pagãs, esse povo, né, eles se orgulhavam, os judeus se orgulhavam de conhecer e adorar o único Deus verdadeiro. Eles diziam: somos o único povo que sabe que só existe um Deus e nós somos adoradores desse Deus. E eles se orgulhavam disso. É curioso essa questão, sabe? Porque, de fato, os judeus viviam cercados ali, os gregos, os romanos, com os seus panteões, com os seus muitos deuses, e eles sim, eles tinham o Deus único, o Deus verdadeiro, né? Um Deus que chamou esse povo, que escolheu esse povo, mas o drama, e para mim isso é uma coisa assim absurda, e ao mesmo tempo é um perigo muito grande que todas as pessoas religiosas, todas aquelas pessoas que frequentam a igreja, que têm a sua religião, que têm o seu compromisso semanal de estar ali, corre, querido, é o de confiar na
prática da sua religiosidade sem que de fato conheça a Deus. Olha só como é que o Lloyd Jones coloca essa questão. Ele aponta para essa realidade que eu estou colocando aqui. O fato de você confiar na religiosidade. Olha o que ele diz. Ele pergunta assim, ó, vocês reconhecem o toque moderno nisso tudo, não reconhecem? Eles se gabavam do fato de que adoravam a Deus. Está falando dos judeus, que se orgulhavam de adorar a Deus. Aí ele acrescenta, Lloyd Jones, que coisa terrível é esta hipocrisia, esta cegueira causada pelo pecado, que pode fazer um homem pensar que é um adorador de Deus quando o tempo todo está causando má reputação ao nome de Deus e levando outros a blasfemarem dele. Veja que coisa, querido. É uma palavra muito forte essa aqui. Eles se orgulhavam de ser o povo de Deus, o povo que tinha a lei, o povo que adorava a Deus, que tinha os seus rituais ali, que tinha as suas cerimônias e tudo mais, o seu culto. E eles se orgulhavam disso. Mas o texto diz, querido, diz, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Embora tivesse a lei, embora tivesse o culto, as suas cerimônias, os seus rituais, embora se orgulhassem de ser o único povo na face da terra que adorava o Deus verdadeiro, e eles realmente tinham o Deus verdadeiro, a vida deles, o testemunho deles, levava os gentios a blasfemarem do nome de Deus. Isso é terrível, sabe? Agora, vamos para mais uma expressão. Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Olha, se cremos que a vontade de Deus é revelada na Bíblia, o que inclui o Velho Testamento e tudo que Moisés ensinou aos israelitas, então é fato que os judeus conheciam a vontade de Deus. Mais ainda, tendo eles recebido esta revelação, eles podiam diferenciar e discernir entre o mal e o bem, ou o bem e o mal, de um modo que o gentio, com a sua consciência moral, não podia. Eles estavam num nível mais elevado, tinham um entendimento mais profundo, e tudo isso porque eles foram instruídos pela lei. Mas, infelizmente, com todo esse conhecimento, com toda a instrução, com todos os livros do Velho Testamento em mãos, sendo ensinados nos seus cultos, ensinando os seus filhos em casa, eles ainda assim rejeitaram a Cristo, rejeitaram o próprio Deus, levando as pessoas a blasfemarem do nome de Deus, levando as pessoas a fazerem galhofa com o nome de Deus, porque as pessoas olhavam para eles e diziam: me parece muito com o que a gente ouve hoje, não parece? Ser crente é isso aqui? Bom, se ser crente é isso aqui, eu não quero ser crente. Sempre que alguém diz isso, ele está apontando para algum crente que está dando mau testemunho. Queridos, eu tenho consciência de que nós somos luz. E porque nós somos luz, qualquer deslize nosso dará margem a críticas e talvez a blasfêmia das pessoas. Eu sei que nós vamos falhar, em um momento ou outro nós vamos falhar. Eu não sei como é que eu digo isso para vocês aqui, queridos, porque eu não sou adepto daquela ideia de perfeccionista de que nós não vamos errar. Nós vamos errar. Eu tenho consciência disso. Nós vamos errar. Mas quando Paulo diz que os gentios blasfemavam o nome de Deus por causa deles, ele não está falando de um erro, de um tropeço, de um homem sincero que está querendo agradar a Deus, que está vivendo para Deus. Não. Ele está falando de coisa mais grave, entendeu? Está falando de atitudes mais, sabe, da hipocrisia. Porque esse é o que nós vamos apontar aqui. Está falando de um religioso hipócrita que professa uma coisa e vive outra. É isso que ele está falando. Ele não está falando de um tropeço, de um crente honesto, sincero, que fez alguma bobagem, disse alguma... Não. Ele está falando daquela pessoa hipócrita, daquele que diz uma coisa, professa uma coisa com a boca e vive outra completamente diferente na vida, no dia a dia. É isso que ele está colocando aqui, e nós vamos tratar disso de maneira exaustiva, tá bom, queridos? Bom, eu fico por aqui, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá?